Vivemos em um mundo que nos ensinou a medir o valor da vida pelo peso das posses. O que você tem, o carro que dirige, a marca da roupa que veste, a casa que exibe. A lógica é simples e brutal. Quanto mais você acumula, mais você vale. Desde cedo, somos treinados a acreditar que o reconhecimento vem do exterior, nunca do interior. Crescemos ouvindo que o sucesso é ter e não ser. Somos condicionados a comparar, desejar, invejar. Mas será que esse é realmente o significado da vida? Ou estamos todos aprisionados em um dos maiores enganos já criados pela mente humana? A grande ilusão do materialismo? Enquanto corremos, obcecados pelo próximo objeto, esquecemos do essencial. O tempo, que deveria ser vivido em sua plenitude, é vendido em parcelas para sustentar desejos que sequer são nossos, mas sim fabricados por uma sociedade que lucra com a nossa insatisfação. Trabalhamos cada vez mais para comprar coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que não conhecemos, em uma corrida sem linha de chegada. A existência escorre pelos dedos, enquanto acreditamos que a felicidade pode ser comprada em prestações. Mas, e se, na realidade, o verdadeiro poder estivesse justamente no oposto? Não no acumular, mas no esvaziar. Não no segurar, mas no soltar. Não em viver rodeado por excessos, mas em viver com menos. O que aconteceria se, ao invés de sermos escravos do que possuímos, nos libertássemos ao entender que o essencial não pode ser comprado? Hoje, vamos mergulhar em uma reflexão que incomoda, mas liberta. Uma reflexão que pode abalar certezas, mas abrir horizontes. A grande ilusão do materialismo e o significado profundo do minimalismo não são apenas conceitos, são convites. Convites para repensar a vida, para questionar as correntes invisíveis e talvez para finalmente descobrir o que significa viver de verdade. O materialismo é vendido como promessa de liberdade, mas funciona como grilhões invisíveis. Somos educados desde cedo a desejar, consumir, acumular. Desde a infância somos bombardeados com a ideia de que o valor de uma pessoa está diretamente ligado àquilo que possui. O brinquedo mais caro, o tênis da moda, o celular da última geração. Tudo parece girar em torno do que se tem, e não do que se é. As publicidades, como verdadeiros manuais de manipulação psicológica, nos bombardeiam com imagens perfeitas de uma vida que só parece possível quando associada a produtos. Criamos um ciclo interminável. Trabalhamos para comprar, compramos para mostrar, mostramos para nos sentir aceitos. E ainda assim, a sensação de vazio nunca desaparece. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, já denunciava esse vício no século XIX. Para ele, o desejo é a fonte de sofrimento humano. Cada conquista material gera apenas um prazer efêmero, que logo se dissolve em tédio, levando-nos a buscar o próximo objeto, a próxima experiência comprável. É como se estivéssemos em constante estado de carência, sempre sedentos por algo que nunca chega de fato a saciar. A vida nesse ciclo nunca encontra repouso. É como uma corrida em uma esteira infinita. Muito esforço, mas nenhum avanço real. O mais cruel é que essa prisão é dourada. Não é imposta pela força, mas pela ilusão. A sociedade aplaude quem se aprisiona em dívidas por um carro novo, quem se perde em horas de trabalho apenas para sustentar uma vida de aparência. Criamos heróis falsos. Idolatramos a ostentação e chamamos de sucesso aquilo que, na verdade, é apenas uma escravidão refinada. Mas, no silêncio da noite, quando as luzes se apagam e os holofotes se retiram, quantos não se sentem vazios dentro de casas luxuosas? Quantos não percebem que a abundância de coisas trouxe apenas a escassez de sentido? O materialismo enfeita a jaula, mas não apaga o fato de que ainda estamos presos. E talvez a maior tragédia não seja estar encarcerado, mas acreditar que isso é liberdade.
Para entendermos o peso da ilusão materialista, é necessário olhar para experiências extremas, para lugares onde a máscara das posses é arrancada à força e o ser humano é reduzido ao mais básico da existência. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, relatou em sua obra Em Busca de Sentido algo revelador e perturbador. Nos campos, onde os prisioneiros eram privados não apenas da liberdade, mas também de sua identidade, tudo o que era supérfluo desaparecia. Não havia roupas de marca, não havia casas luxuosas, não havia status social. Restava apenas o essencial: a luta pela vida, a resistência interior, a força espiritual que podia ou não manter alguém de pé diante do abismo. Frankl descobriu no epicentro da desumanização mais cruel que a história já presenciou, que o homem ainda pode encontrar sentido. Mesmo diante da fome, da dor e da morte iminente, havia algo que resistia: a capacidade de escolher a própria atitude diante do sofrimento. E esse sentido jamais está em objetos. Está no amor, como o dele por sua esposa, que mesmo ausente, o sustentava em pensamento. Está na fé, não apenas religiosa, mas na confiança de que a vida ainda poderia oferecer algo, de que o sofrimento não era o fim. Está na coragem de suportar a dor por algo maior do que si mesmo. Esse testemunho desmonta a grande farsa do materialismo. Pois se é possível manter a dignidade, a esperança e até a alegria interior sem absolutamente nada, por que insistimos em acreditar que precisamos de tudo para sermos alguém? O contraste é brutal e escandaloso. Enquanto no mundo dito livre, corremos atrás de objetos inúteis, brigamos por status e nos enredamos em competições vazias, nos extremos da vida, o ser humano descobre que a essência não pode ser tocada, nem comprada, nem destruída. Frankl nos lembra que o verdadeiro patrimônio de um homem não é o que ele exibe, mas aquilo que carrega em silêncio. É sua atitude diante da vida, sua capacidade de não sucumbir ao desespero, de resistir mesmo quando tudo ao redor desmorona. Essa é a riqueza que ninguém pode roubar, que nenhuma guerra pode apagar, que nenhum mercado pode vender. E talvez seja exatamente isso que mais esquecemos em meio ao barulho do consumo. O essencial é invisível, mas é a única coisa que nos sustenta quando todo o resto cai por terra. Mas não precisamos ir aos campos de concentração para ver a falência do materialismo. Basta olharmos para a vida de Lev Tolstói, um dos maiores escritores da história, cuja própria trajetória ilustra com clareza a armadilha da abundância. Tolstói era rico, renomado, admirado em todo o mundo. Sua genialidade literária o havia colocado entre os imortais. Ele tinha terras, propriedades, uma família numerosa, fama e reconhecimento social. Aos olhos da sociedade, era um homem completo, alguém que conquistara tudo aquilo que tantos desejam: status, glória e posses. Mas em meio a toda essa abundância, mergulhou em uma profunda crise existencial. Nada parecia suficiente. Cada vitória literária, cada aplauso, cada novo patrimônio adquirido, tudo se dissolvia rapidamente em um sentimento de vazio esmagador. A vida, com todos os seus prazeres e conquistas, lhe parecia desprovida de sentido. Foi nesse abismo interior que Tolstói escreveu sua obra Uma Confissão, onde descreveu com brutal honestidade o desespero de perceber que nem todo o ouro do mundo poderia responder à questão fundamental: qual o sentido da vida? O que Tolstói nos mostra é que o materialismo não é apenas uma ilusão, é uma fraude existencial. Ele se apresenta como promessa de felicidade, mas entrega vazio. A abundância de posses não sacia a fome de propósito. Pelo contrário, muitas vezes quem tem mais é justamente quem sente mais intensamente a dor da falta de sentido. Afinal, quando já se possui tudo o que o mundo pode oferecer e ainda assim se permanece infeliz, não resta mais onde se esconder. Tolstói, então,
encontrou uma saída. Percebeu que a vida simples, a espiritualidade e o desapego ofereciam respostas que nenhuma riqueza poderia dar. Descobriu que a verdadeira grandeza da vida não está no acúmulo, mas na conexão com o essencial. A fé, a moral, a busca por algo que transcenda o efêmero. Seu testemunho é um grito que atravessa o tempo. A abundância material pode encher bolsos, mas só a simplicidade pode preencher a alma. Se o materialismo é a grande ilusão, o minimalismo surge como a grande revelação. Não como moda passageira, não como estética vazia de móveis brancos e casas sem cor, mas como uma filosofia de vida, um chamado para uma consciência. O minimalismo não é sobre viver com menos apenas por disciplina rígida ou por renúncia forçada, mas sobre compreender que menos é suficiente e que o suficiente é, na verdade, abundante. O minimalismo é uma resposta direta, quase um ato de rebeldia silenciosa, contra a sociedade do excesso. É dizer não à lógica do consumo desenfreado, não porque rejeita o conforto ou demoniza os bens materiais, mas porque entende que conforto não é sinônimo de felicidade. Felicidade é presença, é clareza, é liberdade. Cada objeto carregado sem propósito rouba energia, tempo, espaço e, sobretudo, paz. O excesso não é apenas físico. Ele se torna mental, emocional, espiritual. Na prática, o minimalismo devolve ao ser humano o poder de escolher o que realmente importa. Ao reduzir o excesso, não se perde. Pelo contrário, ganha-se espaço interior. Ao esvaziar a casa, esvazia-se também a mente, abrindo espaço para reflexões, experiências e conexões mais profundas. Quando deixamos de ser escravos do que possuímos, descobrimos o valor do que somos. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O minimalismo é, em sua essência, o caminho de volta a esse porquê. Ele não busca preencher o vazio com objetos, mas resgatar o sentido que sempre esteve soterrado sob as camadas do consumo. É uma jornada de resgate, onde cada desapego não é perda, mas libertação. O minimalismo nos convida a viver de forma mais consciente, a escolher qualidade no lugar da quantidade, profundidade em vez de superficialidade, presença em vez de distração. Ele nos lembra que a vida não se mede pelo número de coisas que acumulamos, mas pela intensidade dos momentos que vivemos. E no fim, talvez seja essa a sua maior revelação. Perceber que, quando temos menos, finalmente temos espaço para aquilo que é tudo. O materialismo nos convence de que a vida é uma coleção de coisas, como se nossa existência pudesse ser medida em números, etiquetas e vitrines. Mas o tempo, implacável e silencioso, destrói cada uma delas. O carro que hoje brilha, amanhã enferruja. A moda que hoje exibe status, amanhã se torna ridícula. A tecnologia que hoje nos deslumbra, amanhã será apenas lixo eletrônico. Tudo o que acumulamos com tanto esforço, cedo ou tarde, se dissolve. No fim, o que permanece não é o que compramos, mas o que vivemos. Não são as posses que atravessam o tempo, mas as experiências, os vínculos, os gestos que deixamos gravados no coração dos outros. Frankl nos mostrou que o homem pode encontrar sentido mesmo na escassez absoluta, no limite da dor, quando tudo o que é material foi arrancado. Tolstói nos mostrou que a abundância material pode ser o mais profundo dos abismos, porque revela a mentira de que possuir é o mesmo que viver. E nós, que habitamos esse espaço entre os dois extremos, temos hoje a escolha: continuar cegos pela ilusão do materialismo ou despertar para o significado profundo do minimalismo. O minimalismo não é renúncia, é liberdade. Não é pobreza, é a riqueza do essencial. Não é vazio, é plenitude. Ele não nos pede para abandonar a vida, mas para abraçá-la com clareza, sem distrações.
É a arte de perceber que o essencial cabe em pouco, mas sustenta muito. E talvez, no fundo, a pergunta que precisamos fazer não seja: o que eu ainda preciso ter para ser feliz? Essa é a pergunta da ilusão. A pergunta que nos mantém girando na roda interminável do desejo. A pergunta verdadeira, a que abre caminho para o despertar, é outra. O que eu posso deixar para finalmente viver? Essa é a virada. Porque viver não é acumular, é libertar-se. É soltar as correntes douradas que nos amarram ao supérfluo. É descobrir que quando deixamos aquilo que não importa, o que realmente importa se revela. E sempre esteve ali, esperando, silencioso, no fundo da alma.